Então, a resposta para a nossa enquete sobre quem causou a criação do nosso mundo é o receptor. Como assim, professor? Como assim o receptor? Como assim não foi a luz, não foi Deus o responsável pela criação do nosso mundo? Foi o receptor? Sim, foi o receptor. Foi a criatura e não o criador o responsável pela criação do mundo que a gente vive. Então, para tudo. Você vai ter que me explicar isso melhor. E eu vou daqui a pouco. Primeiro a gente vai estudar um pouco da porção de semana e no final a gente vai conectar o ensinamento com aquilo que o Rav Schlag, né, o Michael Berg, inclusive o próprio Arizal, o Ari Hakadosh, escreveu no livro, né, no caso no Kitvei Ari, nos escritos do Ari. Depois o Rav Schlag, ele explana melhor a ideia no trabalho que ele realizou, chamado Talmud Eser HaSefirot, é o estudo das 10 emanações luminosas. E, finalmente, quem acaba filtrando tudo isso nesse livro que eu trago aqui para vocês, é o Michael Berg. Então, mas antes de entrar nisso, vamos à porção de semana, tá bom? Então, a Parashá Bo, a porção Bo, contém a narrativa das 3 últimas pragas, culminando na libertação dramática do povo judeu, do povo de Israel, né? Do seu opressivo exílio e no primeiro trecho de sua importantíssima viagem ao deserto, tá bom? Então, porção Bo, a gente começa a ver sobre as 3 últimas pragas. Quantas pragas foram no total? Quem sabe pode fazer assim com a mão, ó, se quiser. Isso, foram 10 pragas. Muito bem, Marcelo, é isso aí. Então, foram 10 pragas. A gente já viu as 7 primeiras, né, na porção da semana passada, vai Erá. E aí, na porção dessa semana, ela lida com as 3 últimas pragas, que é gafanhoto, a escuridão densa, né, e, finalmente, a morte dos primogênitos. Muito bem. Então, vemos aqui o poderoso império egípcio forçado à submissão, seus ídolos destruídos e seu arrogante faraó reduzido a suplicar pela própria vida. Aqui, amigos, antes de continuar, eu recebi uma pergunta muito, muito boa de um dos nossos amigos, né, da nossa comunidade, sobre essa questão do Egito, né, sobre a maneira como a Torá lida com a ideia do Egito, do Egito representar a negatividade, o Egito representar a escuridão, o Egito representar, sabe, aquilo que está relacionado e conectado com a má inclinação, com o ego e tudo mais. Então, eu acho válido, inclusive eu marquei o meeting com esse amigo, justamente para poder discutir mais detalhes sobre isso, mas eu acho até pertinente a gente falar um pouco sobre isso agora, que, primeiro, sempre quando a gente lida com a Torá, sempre quando a gente lida, né, com a Bíblia, na sua forma mais profunda, a gente sempre precisa lembrar que todas as histórias bíblicas, elas são como uma vestimenta, elas são uma roupagem. As histórias, elas não representam a totalidade ou ainda o significado mais profundo daquilo que, de fato, esse documento quer transmitir a cada um de nós. Então, sempre quando a gente vê as histórias e os personagens bíblicos, a gente sempre precisa lembrar desse ensinamento, que é um ensinamento que nós encontramos, inclusive, no Zohar, que é a obra mais importante da Kabbalah, que fala, a pessoa que olha para a Torá e tudo que ela vê é histórias e personagens e pessoas, e era melhor que essa pessoa nem tivesse nascido. Né? Não são palavras minhas, são palavras do próprio autor do Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai. E isso implica o quê? Que sempre quando a gente vê essas histórias, a gente sempre tem que buscar ver além das aparências, além da roupagem, além dos personagens, além do lugar geográfico, além de qualquer tipo de coisa de natureza física, material. Então, Mitzrayim, né, que é Egito em hebraico, está relacionado com apertado, sabe? Contido, assim, espremido ou estreito, melhor dizendo. Algo estreito, com tensão. Essa é a ideia de Mitzrayim, essa é a ideia do Egito. E que, em termos simples, significa o quê? A ideia do Egito é a ideia da alma sendo suprimida, sendo subjugada pelo materialismo. Então, o governo do Egito, o governo de Mitzrayim sobre Israel, em termos simples, o que você precisa entender disso é que, primeiro, a gente não está falando de pessoas e povos que viveram há 5 mil anos, 6 mil anos atrás. Não. A gente está falando mais do que isso, a gente está falando sobre a experiência de vida de cada pessoa, de cada um de nós. E quando a gente fala sobre a escravidão de Israel, sobre, né, a escravidão de Israel no Egito, a gente está falando da submissão da alma para aquilo que é material, para aquilo que faz parte do mundo do 1%. O termo israelita e
Egito são apenas palavras códigos, que precisa ser decodificado dessa forma. Porque do que vale, do que importa aprender o que aconteceu com um grupo de pessoas há 6.000 anos atrás, se isso não trouxer pra gente um sentido prático pro nosso dia a dia? Todas essas histórias, amigos, a gente realmente, olha, precisa ter esse entendimento. É pra gente aprender a ver o que de mim, o que sobre mim eu encontro nesse texto. O que esse texto está falando sobre a minha experiência de vida, sobre o que está acontecendo comigo hoje, ok? E indo um pouco além dessa ideia, a gente sabe que a criação, ela está passando por um processo, e de forma coletiva e de forma individual. E de forma individual, é como se todo ano a gente entrasse em um processo de criação, um processo de desconexão e exílio, depois a redenção, o início do processo de redenção, depois a libertação, e depois da libertação, um processo de uma nova desconexão, né, em ordem de fazer com que a gente consiga novamente a nossa conexão através do nosso próprio esforço, e aí sim, há uma revelação de luz permanente, depois do devido trabalho espiritual, né, ter sido realizado. Então, essa jornada que eu descrevi aqui para vocês em poucas palavras é literalmente aquilo que você encontra na Bíblia. A história da criação, plena conexão entre criador e criatura, depois uma desconexão, né, o exílio dessa criação em relação à sua conexão com o Criador, depois, né, uma redenção, um processo, né, um início de redenção, onde então a criação ela é resgatada, ela é trazida para próximo, mais uma vez, do seu Criador, e depois dessa aproximação, uma nova ruptura, e agora o receptor entra num processo de trabalho espiritual a fim de reaver essa conexão através do seu próprio mérito, através do seu merecimento. Essa é a história da Bíblia, e essa é a história das pessoas, das almas, e é a história de cada um de nós. É muito importante a gente realmente entender dentro desses termos e cada vez mais se desvincular do aspecto literal daquilo que a Torá traz pra gente por meio das suas histórias, tá bom? E esse é o esforço da sabedoria da Kabbalah. Por que a Kabbalah ela é tão importante? Porque ela traz pra gente o que realmente importa, o que realmente interessa dessas histórias bíblicas. É em que ponto desse processo eu me encontro, e uma vez que eu identifico em que ponto desse processo eu me encontro, eu sei exatamente o que me aguarda e por onde eu já passei, e portanto eu vou saber o que eu preciso fazer agora. Olha que incrível, é incrível. Então vamos lá. Assim, a porção Bo é a Parashá do Êxodo. A porção dessa semana, ela pode ser compreendida como essa é a porção da Torá que lida com o próprio êxodo dos israelitas do Egito. É a saída dos israelitas do Egito. Essa porção, boa é a Parashá do Êxodo. Não só de seus antecedentes, né, preparativos ou consequências, mas do êxodo em si mesmo. Mesmo antes que o efetivo sinal de partida seja dado, sentimos a iminência da redenção. De que forma? Os cortesãos do faraó instam-no a desistir de sua insensata recusa em deixar o povo ir. Ou seja, até aqueles que viviam mais próximos do faraó, né, os cortesãos do faraó, já estavam chegando pro faraó e falando assim, cara, olha só, na boa, deixa essa galera ir embora. A gente não aguenta mais. Olha quanta praga, olha quanta coisa ruim tá acontecendo com o Egito, simplesmente porque essa galera tá aqui ainda. Deixa eles irem embora. Isso é muito parecido com o quê, pessoal? Se a gente traz isso para nossa própria vida, para nossa própria experiência, isso parece com o quê? Sabe aquele momento em que tem uma voz lá dentro chega e fala pra gente, dá let go disso. Você não tá vendo que esse tipo de comportamento só tá trazendo uma experiência péssima para você, na sua área profissional, na sua área de relacionamento? Se comportar dessa forma, você não tá te favorecendo em nada, não tá somando em absoluto na sua vida. Pelo contrário, só tá sugando a sua energia, tá fazendo você, sabe, ter uma vida medíocre. Só sofrimento um atrás do outro. É isso que você quer pra você? Então, chega uma hora que fica tão desagradável que essa voz aqui dentro, aquilo que a Léa sempre às vezes fala, sabe, a gente muda quando a dor de permanecer o mesmo é maior do que a dor da mudança, da transformação. E é bem isso. Então aqui até os próprios cortesãos do faraó já estavam falando assim para ele, cara, deixa esse povo embora. Os israelitas recebem da população egípcia o pagamento pelo seu trabalho, que lhes era devido havia muito tempo, e aprontam-se para partir. Parece estranho, então, que a Parashá se intitule Bo. Bo significa o quê em hebraico? Significa vem, né? Tanto que a porção ela fala
Deus disse para Moisés, vem para o faraó. E isso sempre foi um jogo de palavras muito complicado de entender, né, para as pessoas que não se aprofundam muito no estudo da Torá. O mais coerente seria que Deus dissesse o quê para Moisés? Vá até o faraó, vá para o faraó. Mas aqui, no entanto, o que está escrito em hebraico, né, no texto original, é vem para o faraó, vem para o faraó. Por isso que é estranho. Vem, é uma alusão à ordem que, né, Deus dá a Moisés de vir ao faraó. O fato de Moisés ter de ir até ele indica que o faraó está em posição vantajosa, é a autoridade dominante. Então, se a Torá dissesse vá até o faraó, isso implicaria o quê? Olha, ele é importante, então por isso você precisa ir até ele. No entanto, o termo utilizado é vem, para justamente mudar isso, mostrar que, na verdade, o faraó ele não é poderoso, ele não tem o poder que você acha que ele tem. Quando a gente fala do faraó, a gente está falando do quê? A gente está falando do nosso ego, a gente está falando do nosso desejo de querer receber tudo somente para nós mesmos. Esse é o faraó, o nosso ego é o faraó. Além disso, porque as 10 pragas se distribuem por 2 parashiot, né? por 2 porções. A gente tem a porção de Vaerá, onde a gente lida com as 7 primeiras, e agora a Parashabó, a gente lida com as 3 últimas. Por quê? Por que essa divisão? A resposta é, não seria mais lógico, né? A pergunta, não seria mais lógico que a Parashá precedente tratasse inteiramente do tema da supressão do poder do Egito por meio das pragas, e essa Parashá, a Parashá dessa semana, descrevesse os preparativos e detalhes do êxodo em si? E o Zohar, ele observa que o Criador, né, Deus, ele não mandou Moisés ir ao faraó, e sim vir ao faraó. Querendo dizer o quê? Moisés, vem comigo e juntos vamos ao faraó. Vem comigo ao faraó. E isso ocorreu porque, a partir da 8ª praga, Deus começou a enfraquecer o próprio faraó, a destruir a base do seu poder. Como é que era a relação do faraó com os eventos, com o que estava acontecendo, tá? Só para a gente poder ficar na mesma página. Deus, ele ia lá e dizia para Moisés avisar o faraó da praga que iria ocorrer. Então Moisés ia até o faraó, chegava para o faraó e falava, olha, deixa o povo ir embora. Se você não deixar o povo ir embora, tal praga vai acontecer, ok? Nesse momento, o faraó, tá? Ele era dotado de livre-arbítrio. Ele podia escolher, naquele momento, falar, pode ir embora, ou não vou deixar ninguém embora. Como a gente sabe, ele opta pela primeira. Só que aí acontece uma coisa interessante. Na Bíblia, na Torá, a gente lê que Deus endurece o coração do faraó. E os comentaristas bíblicos, eles explicam que isso é o que acontece depois que nós tomamos uma decisão. Depois que a gente toma uma decisão, o Criador ele endurece o nosso coração. O que significa? Significa que quando a gente toma uma decisão, o Criador ele fortalece ainda mais a decisão que a gente toma, seja ela X ou Y. Então o que aconteceu com o faraó foi exatamente isso. Na hora que o faraó é dado ao faraó a opção de libertar os israelitas ou deixar eles ainda, né, sob escravidão, ele toma uma decisão. No caso, por várias vezes, a decisão dele é não vou deixar o povo ir embora. Então é dito que Deus, então, ele endurece o coração do faraó, significando o quê, de acordo com os sábios? Que o Criador, ele fortalece ainda mais aquela decisão. E pra gente isso é algo realmente muito importante. Toda vez que a gente toma uma decisão, a gente tem que saber que a luz do Criador, ela sempre vai fortalecer essa decisão. Parece um ensinamento diferente e estranho, eu sei. Poxa, como assim? Porque veja só, o Criador, a maneira como a gente normalmente vê Deus, né, aquela forma que a gente foi ensinado desde criança, aquele sistema de crença que a gente cultiva, né, desde a infância, às vezes vindo dos nossos pais, às vezes vindo, sei lá, do meio, né, que a gente convive e tudo mais, que Deus é um cara no céu, fica ali, sabe, observando todo mundo e julgando e falando, olha, você fez isso, então você tem que pagar e tal coisa, ou não, você fez tudo certinho, então vou te dar uma recompensa, né, aquela pessoa física, com rosto e barba e tal, não sei o quê. Não, a maneira como o Kabbalah entende, e a gente precisa ter isso em perspectiva quando a gente passa, né, a fazer um estudo mais profundo bíblico, de que o Criador é igual à luz, é igual à energia elétrica. Não é bom nem ruim.
que é bom ou ruim é a maneira como você se conecta com essa energia. É se você tem o receptor adequado ou não. Mas independente da maneira como o seu receptor se encontra, a função da luz, a função da energia sempre vai ser a mesma: compartilhar.